Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje é dia 9/10, agora são 8h59, né? Vai dar aí mais ou menos umas 9 horas da noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra poder passar uma visão pra vocês a respeito de uma aula minha que eu tenho aqui no canal, que é sobre o SMT-HTF. Se não me falha a memória, eu acredito que foi a última aula, né, que eu subi aqui pro YouTube. Peço até desculpa aí pra vocês por não estar dropando tantas aulas assim. Falei que eu iria ser mais recorrente, falei que eu iria trazer mais exemplos de negociações baseado no SMT, mas a grande verdade, galera, é que eu sou um pouco avoado, digamos assim. Eu não fico tanto nas redes sociais como pareço ficar, né? Não sou muito desse lance de marketing, de ficar ali publicando, etc, tudo mais. Eu sou muito, mas muito desligado mesmo. Geralmente eu entro ali no meu Instagram, publico ali algumas coisas e simplesmente saio. Às vezes eu até fico sem responder o pessoal, tá? Porque realmente eu sou aquele cara mais low profile, digamos assim, né? Então, por conta disso, eu acabo não criando, né, tanto conteúdo aí como eu gostaria de criar, não trazendo tantos assuntos, abordando tantos assuntos como eu gostaria de abordar, tá, gente? Peço até desculpa aí pra vocês por conta disso daí. Porém, esse tempo que eu fiquei sem trazer vídeo aqui pro canal, as pessoas mandaram mensagem no Instagram, teve pessoas que mandaram mensagem no Discord, né? Perguntando algumas questões, tirando algumas dúvidas ali, e eu sempre respondi, tá? Então, se porventura eu ficar aí sem publicar algum vídeo ou coisa do tipo, você pode ter certeza, pode me procurar lá na comunidade. Eu vou estar online e vou passar uma visão ali pra você. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar te respondendo, tá bom? Então não tem mistério nenhum, beleza? Bom, é basicamente isso daí que eu tenho pra falar com vocês, tá? Outro ponto que eu queria mostrar é a aula, né, em si, que é basicamente essa aula aqui, tá, galera? Foi a última aula que eu subi aí pro canal. Aula sobre o SMT-HTF com os membros do VIP, tá bom? E ó, travou de novo. Aqui, eu tô fazendo uma aula dentro do VIP, tá, galera? A respeito do SMT-HTF. Então é uma aula que, entre aspas, seria particular do VIP, mas eu decidi trazer aqui para vocês, beleza? Então, basicamente, vocês podem ver aí que eu expliquei sobre a questão da liquidez, ineficiência de mercado, expliquei sobre a questão dos times, né, diário, semanal e mensal, a questão das liquidez também máximas e mínimas, tá? Eu gosto de ser bem direto, bem ao ponto mesmo, não fico enrolando, não fico criando tantas teorias assim, tá, a respeito dessas questões, justamente porque quando eu venho aqui para o YouTube, eu quero ser o mais direto possível, tá? Eu quero trazer para vocês algo prático. Acredito que quando vocês entram no YouTube tem diversos vídeos aí sobre ICT, diversas modas que o pessoal inventa, e aí você ouve o cara fala uma coisa, daqui a pouco você vai no outro, o cara fala outra coisa, sabe? Isso daí acaba sendo bem irritante, para ser bem sincero. E muita pessoa não sabe ainda o que tem que fazer, como tem que fazer, os horários que tem que estar operando, então não tem aquela consistência, né? E receber essa enxurrada de informações às vezes é muito ruim, é muito complicado, né? Eu falo que quando eu comecei o VIP, o meu trabalho, né, 50% do meu trabalho ele foi desmistificando ou tirando algumas ideias da mente do pessoal, que o pessoal tinha, né? Que as pessoas aí que falam sobre SMC e CT começa a deturpar a imagem, digamos assim, e começa a trazer conceitos que, pô, não funcionam. Essa é a grande realidade, tá bom? Eu não, eu já gosto de trazer aquilo que realmente funciona. Então eu vou falar aqui pra você, goste você de mim ou não, você vai chegar, colocar no seu gráfico e vai ver como que funciona, né? Hoje mesmo aí, no dia 9/10, né, de 2025, eu fiz uma publicação lá no meu Instagram falando a respeito da obrigação do tempo e preço, que eu já vou mostrar aí no gráfico para vocês. Mas basicamente essa aula da obrigação do tempo e preço, ela também está aqui no YouTube e você também pode assistir, que é a aula Obrigação no Tempo e Preço, o conceito secreto do Power of Three. Ou seja, o que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é um resumo de dois conceitos que eu trouxe aqui para vocês e que eu deixei aqui no YouTube, totalmente de graça. Galera, às vezes tem pessoas que podem olhar para esse conteúdo e falar, pô, tá falando abobrinha e coisa do tipo, mas se você parar para me escutar e colocar isso daqui em prática, você vai ver isso daqui acontecendo. Eu não vou trazer para vocês questões subjetivas. As questões subjetivas são questões das negociações, das execuções e coisas do tipo. Quando eu falar a respeito de algum conceito, você pode ter certeza que eu estou trazendo para que você assista, entenda e utilize, beleza? Então aqui, né, aproveitando já esse tempo, eu vou mostrar para vocês
negociações que vocês poderiam ter feito utilizando esses dois conceitos, o SMT HTF e a obrigação do tempo e preço, beleza? Muito simples, muito direto ao ponto, sem enrolação, etc e nada mais, beleza? Bom, lembrando sempre, nós estamos no mês 10, tá? Isso significa que o mês girou, correto? Mas vamos construir primeiro o pensamento, a lógica, para que vocês possam compreender. Aqui eu estou no gráfico da minha Libra, né, o GBP-USD e o Euro-USD. Eu não estou operando mais tanto o Nasdaq e S&P, justamente porque o Forex, né, retornou a andar, digamos assim, a entregar movimentos mais agressivos e coisas do tipo. Então eu prefiro e dou mais ênfase às minhas operações do Forex. Né? Os ativos que eu mais opero realmente é o Euro, é a Libra, né? E o trabalho de leitura de narrativa de mercado, ao qual eu emprego, é mais concentrado aí no DX, no Euro e na Libra, tá? Eu acabei focando nesses ativos, tá bom? Porque eu entendo que até que você pode, sabe, operar diversos ativos e coisas do tipo, mas todos os caras do mercado que eu parei para observar e que eu admiro são pessoas que são expert, digamos assim, em algum ativo específico, tá? Obviamente que o conhecimento do cara serve para qualquer tipo de mercado, etc. Só que sempre existe aqueles ativos que é da preferência da pessoa ali estar operando. Então todos os grandes que eu observo no mercado, o cara tem preferências para ativos específicos, né? Geralmente, né, na grande maioria das vezes, principalmente se você for dentro da comunidade do ICT, tá, atualmente, a galera vai estar falando ali mais do Nasdaq, mais do S&P, né? Porque estão operando mais aí as mesas de futuro, que são mesas um pouco mais baratas, etc. e tudo mais. Tá? E eles estão operando o quê? Nasdaq e S&P. O Michael, se você parar para observar, o cara tem um vasto conhecimento, mas mesmo assim ele se mantém ali comentando mais sobre a questão do Nasdaq e sobre a questão do S&P. Então eu tiro isso daí para mim de exemplo, né? Fora outros traders aí que têm o costume de utilizar ativos específicos, né? Na grande maioria das vezes chega o máximo aí de 2 ativos só, tá? Então essa modificação, essa ideia de ficar modificando os ativos, vai operar isso, vai operar aquilo outro e tal. Olha, eu respeito quem fala sobre essas ideias, mas pra ser bem sincero, se você é uma pessoa que não tem consistência ainda, se você é uma pessoa que, pô, ainda tá meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe como que fazer, ainda tá se encontrando nesse mundo aí de teorias de mercado, foque no máximo aí em 2 ativos, tá? No máximo, principalmente se você for utilizar a relação do SMT, foque aí em 2 ativos, você tem aí o Euro, você tem aí a Libra, você tem aí o Audio USD, você tem o NZD USD, você tem um SHA USD, você tem um SHAG, você tem um SDJPY, CADJPY, são ativos que são de correlações, então fica até um pouco mais fácil para você poder fazer a leitura. Mas dê preferência aí a poucos ativos, sabe? Não fica fazendo aquela lista, aquele negócio de, vou fazer um mapeamento, aí você sai fazendo uma leitura de 300 ativos, aí depois só passa nos ativos ali, para dar um exemplo, né? Falar que, eu acredito que o movimento que vai acontecer agora aqui, a Libra vai vir mitigar, sei lá, esse bloco de ordem, aí daqui ela vai subir, vai buscar esse topo. Aí você faz essa leitura, só que aí você fez outra leitura lá no Euro, daqui a pouco fez outra leitura lá na B3, daqui a pouco em Nasdaq, daqui a pouco no CAD, JPY, daqui a pouco tá no Euro GBP, no NZD Audi. Cara, fez uma mistureba, analisou os 400 ativos. Aí depois você não consegue negociar absolutamente nenhum deles. E depois só fica lá mostrando, galera, olha o print aí, voltou na região que eu falei e fez o movimento que eu falei. Aí se você pergunta, você pegou esse movimento? Não. Você negociou isso? Não. Não vi, ou então não percebi, o alarme não tocou, sei lá, você cria diversas desculpinhas. E no final, eu não conheço, tá? Eu vou falar por mim mesmo, desde o tempo aí que eu estou conversando, né, publicamente com o pessoal, educando, etc, tendo VIP aí desde agosto de 2023, eu não conheço, e olha que eu conheci bastante gente de mercado, tá, galera? Não só alunos, mas também como mentores. Eu não conheço absolutamente ninguém que vive 100% do mercado e o cara pula de galho em galho. No sentido de ativos, tá? Isso que eu tô falando de viver de mercado, sabe? De pagar as suas contas com dinheiro do mercado, não com curso, não comunidades, não coisa do tipo, do mercado em si, 100% mercado. Eu não conheço o cara que fica pulando de galho em galho, tá bom? Todas as pessoas que eu conheci, até mesmo os gestores, eles têm, né, obviamente, ativos específicos para se estar operando, né? No caso de um gestor, né, ele acaba operando, né, múltiplos ativos por conta do seu gerenciamento, mas ele tem ali ativos específicos a qual ele vai trabalhar
com mais ênfase, tá bom? Então, primeiro, se torne expert de um ativo, para depois você aí ir modificando. Não tenta dar uma de senhor do mercado, porque você não é. Entenda essa realidade, tá? Trabalhe com essa humildade que vocês vão ver que vão alcançar mais resultados, tá bom? Fora que existe muita movimentação que no meio dos traders a gente costuma chamar de movimentações específicas de cada mercado. Então, cada mercado tem um jeito específico de se movimentar, etc. e tudo mais. E se você estiver analisando ele, a probabilidade de você conseguir perceber esses padrões, conseguir perceber essas movimentações, fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo aqui, vou falar sobre o mercado de cripto. No mercado de cripto tem o meu amigo Victor Baravelli, que muitos de vocês conhecem, que ele está até ali na comunidade, né, falando ali sobre cripto. Tem o Wallace também que está falando ali sobre cripto. Tem o outro Wallace também que está falando sobre cripto também. E se você perceber a análise dessa galera do mundo de cripto, é um pouco igual. Tá, eles costumam utilizar as mesmas coisas. Eu tô dando o exemplo desses 3 caras aí porque são os 3 caras mais recorrentes ali dentro da nossa comunidade de cripto, beleza? O Bar, então, ele já falou ali publicamente com o pessoal que ele gosta muito de utilizar o BPR. Então é uma característica e ele percebeu isso analisando esses ativos de cripto. Ele percebeu que a matriz BPR ela é muito boa de ser utilizada para cripto e o cara basicamente sintetizou isso, colocou isso em prática e opera. Se você pegar as negociações dele, né, de 10 negociações aí, chuta que umas 7 a 8 ali, pelo menos quando eu bato o olho e vejo ali, ele está utilizando BPR. Então, criou-se um costume, ele percebeu que essa matriz ela é muito recorrente. Então, existem essas questões familiares dos ativos. E se vocês não pararem para analisar ativos específicos e se concentrarem no estudo desses ativos, vocês não vão conseguir perceber isso e vocês vão ficar pulando de galho em galho e vocês não vão viver de mercado dessa forma, tá? Para ser bem sincero, beleza? Aqui no caso, tá? Olhando para a Libra e olhando para o GBP, GBP e Libra é a mesma coisa. Olhando para o GBP USD e o Euro USD, você consegue perceber o que aqui? Logo de cara, galera, logo de cara, batendo o olho. Olha só, que interessante. Um SMT. Certo? Tá aqui, tá escancarado, está na cara. O que você percebe? Um SMT. Beleza? Você já consegue perceber que houve uma renovação desse topo, que é o topo de julho, por parte do euro, tá? E não houve essa renovação por parte da Libra, beleza? Ou seja, aqui abriu margem para o SMT, tá bom? Entendendo que aqui ocorreu o SMT, a gente vai para aquelas validações. Então, pô, onde esse SMT está acontecendo? Pô, cara, houve uma captura de liquidez, tá, de alguma máxima, uma mínima específica, aqui no caso mensal, e também tem até uma mitigação a uma ineficiência, que é um fair value gap mensal aqui no euro, tá? E aí, isso acontece, beleza? A gente consegue enxergar isso, conseguimos ver esse SMT, tá? Olhando pelo gráfico mensal, tá bom, galera? E aí o SMT finalizou, vou até colocar no replay, olha só. O SMT, ele vai lá, tá? E finaliza. O SMT finalizou aqui no mês de setembro, então significa que o nosso próximo mês é o mês de outubro. Quando acontecer, galera, a abertura do mês de outubro, preste atenção nisso. Quando ocorre a abertura do mês de outubro, eu simplesmente tenho apenas 2 visões muito simples e muito objetivas. Primeira visão, SMT. SMT do quê? Nos topos. Então o mercado vai trabalhar em queda. SMT nos topos, mercado em queda. Só que esse daqui é um SMT mensal. Lembra disso? Os mercados estavam subindo, fez um SMT mensal. Vamos lá na nossa aula sobre o SMT HTF. Aqui eu explico quais são os SMTs que podem girar o fluxo do mercado, que podem mudar o fluxo do mercado. Aqui eu sou muito claro, você pode assistir essa aula e você vai ver que eu falei que é os SMTs na característica do semanal e do mensal, beleza? Eu explico isso daqui, ó, tá até aqui já no desenho, ó, reversão semanal e mensal, reversão semanal e mensal, como que os mercados estavam trabalhando em alta, reversão, então SMT mensal ou semanal. Então, o que é isso daqui? Um SMT mensal. Se é um SMT mensal, eu entendo que eu tenho uma grande probabilidade de um giro de mercado nessa região, a qual o mercado vai parar de trabalhar em alta e agora começar a trabalhar em baixo. Então, quando começa outubro, o primeiro ponto que eu tenho para o mês de outubro é
o mês de outubro ele vai trabalhar em baixa. E se o mês de outubro vai trabalhar em baixa, e eu estou falando de um mês, vamos novamente lá no YouTube. Vamos aqui novamente ver as aulas. Obrigação do tempo e preço. Obrigação do tempo e preço. O que é obrigação do tempo e preço? Nos diz que o nosso candle atual tem a obrigação de capturar a máxima ou a mínima do candle anterior. Isso numa perspectiva de tempo, tá? Obrigação do tempo e preço. Tempo no sentido do candle atual, preço no sentido da captura da máxima ou da mínima anterior do candle anterior. Isso no gráfico diário, semanal, mensal e etc. Então, quando começa o meu mês de outubro, eu tenho um SMT feito na alta, então os mercados vão trabalhar na baixa. E se eu estou falando do mês de outubro, eu estou falando que o mês de outubro também vai cumprir com a sua obrigação do tempo e preço. Ou seja, ele tende a capturar a máxima ou a mínima do candle anterior, nesse caso, setembro. Só que lembre-se, eu também estou olhando o SMT, e o SMT aqui nos diz que o mercado agora vai trabalhar em baixa. Se ele vai trabalhar em baixa, a obrigação do preço e tempo mais óbvia que eu tenho para outubro é que os mercados vão capturar o PML, ou seja, os mercados vão capturar a mínima do mês anterior. Entendeu? Deu para entender a lógica? Simples assim, só beber uma água aqui. Simples assim. Então, quando o mês de outubro começa, eu já tenho uma ideia de que eu tenho uma probabilidade, vamos falar de probabilidade. Eu tenho uma probabilidade de que o mercado vai trabalhar em baixa e pela obrigação do tempo e preço, essa baixa, o alvo dessa baixa seria o PML, ou seja, a mínima do mês anterior, tá bom? Então, quando começar o mês de outubro, tá? Quando começa aqui o mês de outubro, eu tenho, sim, né, de uma maneira até grosseira de se dizer, mas eu tenho essa certeza, a certeza de que o mês de outubro ele vai trabalhar aqui em baixa, porque eu tenho o SMT, pô, foi validado, etc, tudo mais. O mês finalizou, comecei um novo mês aqui, então antes desse mês começar, eu já enxergo e já entendo que esse mês agora ele vai trabalhar em direção a esse alvo aqui. Tá? E aí, pensando numa questão de Path 3, tá? Eu espero que realmente aconteça a abertura, que o mercado vá trabalhar acima, depois que o mercado trabalhe abaixo, fazendo a captura do PML. E aí eu tenho o meu Path 3 na perspectiva mensal. Isso daqui, galera, se você tivesse assistido esses dois vídeos, assistido, anotado, você não precisaria de absolutamente ninguém para poder falar isso aqui para você. É por isso que dentro da minha comunidade eu sempre falo pro pessoal, o compartilhamento ali de, olha, vamos negociar comprado, vamos negociar vendido, que pode ser entendido como call? Sim, mas não tem aquele negócio de enviar a ordem, vamos comprar aqui, vamos vender ali e tal. Por quê? Porque aqui eu foco no desenvolvimento, entende? Talvez depois possa fazer algo ali mais voltado para uma ordem mesmo, de enviar ordem, porque eu sei que tem pessoas que são preguiçosas e só querem isso. Mas no caso do VIP, ali é desenvolvimento. Se você quer se desenvolver, quer ser um autônomo, quer realmente entender o que você faz, por que você faz e como que você faz, beleza, ali é o ambiente para você, tá bom? E aí, entendendo todas essas questões, ficou muito fácil. O que eu vou fazer aí a partir desse mês de outubro? Pô, vou operar vendido. Não tem para onde eu correr, não tem o que eu fazer, não tem o que eu inventar moda. Eu vou operar literalmente vendido, tá bom? E aí, vou lá. A entrega de preço é feita. Mês de outubro cumpre com a sua obrigação do tempo e preço. O SMT também, né, tem o seu efeito aí, levando os mercados, né, a partir do SMT. Observe que os mercados começam a trabalhar em baixa, beleza? Então, a partir desse ponto, ó, nenhum momento mais você vê o preço acima dessa região, nenhum momento mais você vê o preço acima dessa região. Depois ele só começa a fazer o quê? A sua estrutura de queda, atingindo o seu alvo aí, que é o seu PML, beleza? Aqui, cara, ficou muito fácil, ficou muito de boa para ser operado. Então, o que eu recomendo que vocês façam a nível de backtest? Olha só, pega esse retângulo, coloca aqui, ó, nessa máxima, coloca nessa mínima, né, que fica aí em vermelho, tá bom? E ó, cai para dentro dessa região aqui, principalmente se você não negociou, principalmente se você tomou stop, enfim.
Pega isso daqui, faz esse backtest, ó, desse dia aqui, no dia 17 de setembro até o dia 9 de outubro. Pega todo esse ciclo de tempo e cai para dentro dessa região. Vai ali, coloca nos seus times de análise, se você gosta de utilizar 1 hora, 4 horas, se você gosta de digitar pelos 5 minutos, e pensa assim, olha, eu quero vender. Então, eu quero só vender. Faz sua análise só para venda, beleza? E vê aí qual é o resultado que você vai ter, tá bom? Mesma coisa você faz com euro, obviamente. Procura também os pontos de SMT que rolou entre euro e libra, beleza? E faz aí as suas operações, tá bom? E é basicamente isso, galera. Então, 2 conceitos que eu passei aí para vocês, como vocês puderam ver, HTF, né, o SMT HTF, obrigação no tempo e preço, tá aqui escancarado na cara de vocês. E como eu sempre gosto de falar, isso não é subjetivo. Pode abrir os seus gráficos, vocês vão conseguir ver, tá? Pessoas ali do VIP conseguiram ver, pessoas negociaram, muitas pessoas negociaram a queda do euro e da libra aí, tá? Muitas pessoas fizeram boas operações, teve galera ali colocando dinheiro no bolso, teve galera ali aprovando suas contas a partir dessas operações, tá? Algo muito simples, algo muito direto, algo muito, cara, fácil mesmo, sabe? Se você tivesse prestado atenção, se você tivesse tirado essa anotação, se você tivesse feito a sua leitura de mercado a fim de ter autonomia, você teria enxergado isso daqui e teria feito isso daqui. E aí de resto, meu patrão, de resto é simplesmente só o alinhamento, tipo, pô, aqui eu tenho um fair value gap, vou ir nesse fair value gap, stop acima, tal, como que vai ser? Aí é só a estrutura de como que você negociaria vendido nessas regiões, tá? Mas a ideia aqui é que ocorreu o SMT, ele é um SMT mensal, a partir daí você entende que é uma entrega de preço para queda. Finaliza o mês de setembro, cria-se o PMH, cria-se o PML, começa o mês de outubro, um novo mês, o novo objetivo, né, no caso, obrigação no tempo e preço, captura a máxima ou a mínima do que no anterior, só que como eu tenho o SMT de baixa, né, o SMT na alta, então faz contexto para baixo, então os mercados vão cair, eu vou mirar então o PML. Simples assim, muito simples. É uma dinâmica muito fácil, é uma observação de mercado muito fácil, e eu garanto para você que você pegar, analisar e procurar operar, você vai se dar bem com isso daí, beleza? Esse é mais um vídeo da nossa série de SMT, a qual eu gosto de trazer para você os conteúdos concretos. Isso daqui não é subjetivo. Muitas pessoas observou, muitas pessoas negociou, muitas pessoas me mandou print ali perguntando, pô, GK, isso daí mesmo, isso é SMT e tal, vamos acreditar, não vamos acreditar. Isso foi desde essa semana aqui, tá? Teve galera que pegou essa venda aqui, tá bom? Tive aluno meu que cravou essa operação, nem eu cravei essa daqui, mas teve aluno meu que conseguiu cravar essa operação, tá? Aprovando mês e tudo mais, beleza? Depois a galera pegou na próxima semana aqui, na última semana de setembro, também conseguiu pegar a queda. Eu também arregacei nessa queda do euro. Isso daqui, galera, não é mágica, sabe, cara? É muito simples, olha. É só você entender esse conceito que já tá aqui na sua cara, entende? Sabe, eu gosto também do compartilhamento das informações, você tá ali na comunidade, trocar uma ideia com a galera, tem aquela resenha e tudo mais, né? Principalmente a galera ali do VIP, pô, o pessoal se zoa muito, tem muita resenha, entende? A gente dá muita risada, é muito bacana. Só que a gente está no mercado, né? Então aqui você precisa ter a sua autonomia, você precisa ter a sua execução, você precisa ter o seu gerenciamento. A conta é sua, a conta tá no seu nome, entendeu? O resultado dela é seu, sabe, cara? Então começa a prestar mais atenção nisso daqui, começa a se dedicar mais nessas observações dos SMTs, começa a se observar mais essa relação da obrigação no tempo e preço, faz o seu trabalho, entendeu? Não fique esperando que outras pessoas façam o que você deve fazer, entendeu? Porque no final a glória ou, né, a derrota ali no caso, ela vai ser totalmente culpa sua. Tá? Mas se você seguir aí essas ideias, esses conceitos e trabalhar nessas análises, tenho a máxima certeza que você vai se dar bem, que você vai ter glória aí no final, tá? Diversas pessoas conseguiram se encontrar utilizando esses conceitos, pessoas aí que não tem nenhuma diferença, né, no sentido de um é mais inteligente que o outro, não, são pessoas que conseguem compreender, conseguem entender, conseguem analisar, conseguem ver que isso aqui rolou um SMT, conseguem entender que isso aqui é um PML e simplesmente vão negociar a favor disso daí, beleza? Então isso daí é mais um vídeo pro canal. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos bater esses 1000 inscritos aí, tá? Algo que eu não tô focando muito, mas bora nessa metinha aí de bater esses 1000 inscritos. Então se você não é inscrito, cara, é só clicar aí no botão, beleza? Se você porventura pegou
alguma dessas negociações aí de queda também, deixa aí no comentário, tá bom? E não se esqueça, galera, lá dentro da nossa comunidade a gente tem ali a nossa aba do SMT, que é simplesmente apenas para o SMT. Então, se você tem alguma dúvida sobre o SMT, vai lá, pergunta, entendeu? Se tem dúvidas sobre algum gráfico, pô, esse gráfico tem SMT, não dá, não está, vou acreditar ou não vou acreditar, cara, chega lá e pergunta também, tá bom? Que eu estou lá para responder, fora eu, tem dezenas de outras pessoas ali também que podem se comunicar com você, tá bom? No mais é isso, gente. Bons estudos para vocês, boas negociações e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.